A paz do Senhor, meus irmãos. Eu tentei apressar o louvor para sobrar mais um tempinho para a palavra de Deus. Vocês estão bem? Graças a Deus. Que apesar de tudo, Deus nos conservou e nos permitiu estarmos aqui. Não quero perder muito tempo, quero que vocês abram a Escritura no Evangelho de Jesus Cristo, que o apóstolo João registrou no seu capítulo 10. Seu capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, a epígrafe da Escritura na Bíblia NVI traz o pastor e o seu rebanho. É bom dar um direcionamento para a gente e nos perguntarmos: quem é o nosso pastor? Vamos ler o texto. O texto diz o seguinte: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e então os seguem, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que vem o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dar-lhe e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos de um cego? Pai querido e amado, só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode nos direcionar no entendimento pleno desta palavra magnífica. Deus, por favor, que eu não desperdice o texto. Que o Senhor me use, por favor, pela sua misericórdia, para que seja para a sua honra e para a sua glória. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Que tudo seja para o louvor excessivo da tua glória, para o louvor máximo da tua glória. Em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembram que no grupo eu pedi para vocês lerem Ezequiel 34, quem viu? Se alguém viu, eu pedi lá no grupo da gente, no grupo do WhatsApp, para que vocês lessem, dessem uma lidazinha em Ezequiel 34. Porque Ezequiel 34 vai dar um certo pano de fundo em uma aplicação que Jesus vai fazer a um pessoal que aqui está. Lá em Ezequiel 34 a gente vê
a represália de Deus contra os pastores de Israel, que desde aquela época já se alimentavam da gordura, da carne das ovelhas, sendo que Deus os colocou ali para que eles cuidassem das ovelhas, cuidassem em todos os sentidos, mas eles usaram as ovelhas como enriquecimento ilícito. E Deus ali, usando Ezequiel, falou diversas palavras contra os pastores de Israel. Lá na frente a gente vê esses pastores sendo atacados pelo nosso Deus, claramente dizendo: Deus, eu sou contra os pastores de Israel, dizendo por várias vezes que eles não trouxeram proveito, e as ovelhas deles estavam dispersas por conta desses malfeitores, e que esse Deus, Ele mesmo, ia suscitar um pastor. Se eu não me engano, a palavra diz da linhagem de Davi. Primeiramente ele diz de Davi, para que esse pastor pastoreasse as ovelhas, e depois Ele mesmo, Deus, recolheria essas ovelhas e as cuidaria delas pessoalmente. Irmãos, dessa vez não vou colocar aquele negócio para matar vocês de medo, não, nem se preocupe. E quando termina o tempo aqui, o mundo se acaba, né? Aí tem gente caindo da cadeira. Então, meus irmãos, isso vai ser muito útil para nós, a gente ter lido Ezequiel 34. Só que o que motivou Jesus a entrar no capítulo 10 de João, o que motivou, o que deu ali margem para que Jesus falasse, foi o capítulo 9. Pois no capítulo 9 Jesus executa um dos milagres extraordinários, exceto aquele de ressuscitar Lázaro, né? Pois ali no capítulo 9, que eu não vou ler, talvez eu só pincele, a gente vê o milagre de um cego de nascença. Jesus realiza um milagre no dia de sábado, e um cego de nascença. E o bom é lhes dizer que é o seguinte: diferente dos milagres que nós vemos em igrejas hoje, onde a gente não sabe onde mora a pessoa, não sabe o CPF dele, não sabe se ele é casado, não sabe se ele tem ficha na polícia, não sabe nem se ele existe, não sabe se ele congrega, se ele é crente. Tudo que a gente sabe é que supostamente dentro daquela igreja, devido ali ao Deus que dizem que atua ali, ele recebeu um milagre e agora está andando, agora está vendo. Só que esse cego tinha endereço e todo mundo conhecia ele. A Bíblia diz que na palavra registrada por João, que esse cego era de nascença, que ao ser curado todos os vizinhos vieram vê-los e disseram: não era este o cego que vivia por aí? É sim. E o que aconteceu com ele? Perguntaram a ele, ele disse: o homem veio, colocou saliva no barro aí na areia, fez uma lama, um lodo, colocou nos meus olhos, mandou me lavar e eu voltei a ver. E os mestres da lei, os religiosos, quando viram aquilo, disseram: como é que é a história? Como é a história? Um homem apareceu, você não é cego não. Não, eu sou cego, eu era cego na verdade, porque agora eu enxergo. Mas como pode ser isso? Mas eu já disse que eu fui curado por esse homem. E um dos religiosos, dos mestres dali da lei, um dos fariseus, disseram, um dos escribas, eu não me lembro, disse: nesse homem que curou esse suposto cego, ele não pode ser de Deus, porque ele curou no sábado. E nós sabemos que a tradição judaica, a gente sabe que o judaísmo ali, que a lei dada por Moisés, que foi acrescentada ao longo do tempo, por alguns acrescentando coisas que não é da palavra de Deus, em seu ponto máximo. Esse era das coisas que mais eles guardavam, era o sábado. E Jesus exclusivamente no sábado abriu os olhos de um cego. Então começou a primeira confusão ali, quando disseram que Jesus não era de Deus, ele de forma alguma poderia ser de Deus. E foram perguntar ao cego se ele é de Deus. Eu não sei, agora que ele abriu meus olhos, eles abriu. E então não ficaram sossegados, foram perguntar aos pais. Então quando vão perguntar aos pais, afinal de contas, esse homem que diz que era cego, ele é filho de vocês mesmos? Ele era cego? E os pais disseram: ele é nosso filho. E ele era cego, sim, nasceu cego, nunca viu a luz do dia, nunca soube o que era enxergar. Agora, com relação quem salvou, quem curou ele, quem este homem é, pergunta a ele. Ele tem idade para responder. E a Bíblia diz que os pais responderam isso porque os próprios líderes
disseram que qualquer que confessasse a Jesus como Messias, como Cristo, seriam expulsos das sinagogas. Os pais, por conta disso, disseram: olha, ele tem idade para responder por ele mesmo, pergunta a eles. E foram perguntar de novo, e o cego disse: eu já lhe disse, mas vocês não acreditam. Está ali aquele tumulto, os fariseus acusando, dizendo que Jesus era um pecador, que ele desrespeitava a lei, que curou no sábado, e assim vai a história se desenrolando. Os fariseus investigam toda aquela questão. Os judeus de forma alguma acreditam que aquele homem era cego, e este milagre é extraordinário, porque, como eu disse no início, esse cego, ele era encontrado em todo lugar, e fazia anos, muito tempo, que ele estava ali. Jamais ele poderia ser um impostor, um mentiroso. Mas os fariseus queriam, porque queriam que ele fosse um mentiroso, para que Jesus caísse em descrédito, a ponto de Jesus dizer, falar, procurar o cego, ao ouvir que o cego tinha sido expulso, porque eles expulsaram o cego de lá. E Jesus perguntou ao homem: quem Jesus ouviu aqui e havia expulsado, e interrogou-lhe: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, no caso o cego: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Aí disse Jesus: você o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E Jesus disse, só para entrar nos 10 aqui, para entrar no mérito da questão, disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com eles ouviram-lo dizer isso e perguntaram-lhe: acaso também somos cegos? E o pior que eram. Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa é de vocês. E Jesus adentra no capítulo 10, inspirado e cheio daquilo que tinha de dizer, cheio de razão, dizendo, no seu capítulo 10 e o versículo 1: depois de ouvir tanta incredulidade dos fariseus, tanta perseguição, e saber como esses líderes pastoreavam as ovelhas, Jesus disse: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Então Jesus adentra, trazendo esse capítulo 10, ele é dividido, dá para dividir ele em 4, digamos assim, parábolas, verdades explícitas, em que Jesus usou o cotidiano do costume local, da cultura local. Quem é que não conhecia as ovelhas? Quem é que não era pastor? Quem é que não entendia de pasto? Quem é que não entendia dos perigos que haviam, do que é uma ovelha? Quem é que não entendia? Jesus se apoderando disso, falando firmemente àqueles homens, e muitos entenderam. Então, quando Jesus diz: eu asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas, mas sobe, que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Irmãos, eu não vou nem esperar chegar, isso não tem nem graça mais desse pessoal que hoje pregam por aí, está atribuindo o seu versículo 10 de João ao diabo. Eu não vou nem esperar chegar lá. É óbvio, é evidente, está mais do que claro, que quando Jesus disse aqui: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Logicamente, sem perca de tempo, Jesus atribui esse ladrão que sobe por outro lugar e não pela porta das ovelhas aos fariseus, aos escribas, aos grupos políticos que ali estavam, em que Jesus usou Ezequiel 34 e aplicou a eles. É lógico que a essa altura do campeonato, o ladrão aqui são os líderes religiosos, e como eu disse, não vou esperar nem chegar em 10.
É lógico que Jesus se referia a esse ladrão como sendo esses líderes religiosos que não entravam pela porta do aprisco. Mas Jesus diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E aí, é lógico, a essa altura já do campeonato, do desenrolar do texto, que Jesus se refere a ele como sendo o pastor das ovelhas. Esse pastor chegando no aprisco, não havia necessidade de pânico. O porteiro que ali estava reconhecia um dos pastores. O pastor abria-lhe a porta para que ele pudesse pegar as ovelhas. A essa altura todo mundo sabe que Jesus é o pastor das ovelhas. Mas aqui aparece também um outro objeto, que é o aprisco. Isso é muito bom a gente entender logo no início, porque depois a gente vai ligando uma coisa a outra. Jesus disse que os ladrões aqui atribuiu Ezequiel 34 a esses homens. Jesus disse aqui que ele é o bom pastor, que ele é o pastor das ovelhas e que ele chega à porta do aprisco. Irmãos, e uma coisa vocês entendem, que Jesus se referiria como aprisco, como sendo Israel. O aprisco aqui tipificava Israel, e a gente vai ver por que isso acontece. O aprisco, irmãos, é um curral. Quem é que não entende o que é um curral aqui? O irmão Ronaldo, grande comerciante ali, contou a história parte da história de vida dele, é claro, um trechinho, e como começou a criar suas crias. Entende muito bem o que é um curral, né, irmão Ronaldo? E os demais também, muitos criam animais, criam currais. Então, lá nos tempos de Jesus, o aprisco, que era um curral, era constituído de pedra, muros, era murado de pedras, pedra bruta, não eram essas pedras que a gente usa máquina para cortar, não, era coisa rústica e forte e pesada. A intenção era que esse aprisco fosse forte e alto para defender ali as ovelhas que seriam guardadas dos leões, dos lobos e dos ladrões que roubavam as ovelhas para vendê-las e terem um bom lucro. Parece que até hoje ainda tem desses ladrões por aí roubando. Quando não rouba o capim, porque não achou a ovelha. Então, amados irmãos, esse aprisco, esse curral era aberto em cima, tinha uma única porta, e vale a pena fazer os irmãos saber que dentro desse aprisco, desse curral, era costume, não se guardava só um rebanho. Ali pelo menos 2 ou 3 pastores, dependendo do tamanho do aprisco, do curral, os pastores, por exemplo, vamos criar a situação, o Lenai era um pastor e tinha 10 ovelhas, eu era outro pastor e tinha 10 ovelhas, Romualdo era o pastor e como ele é presbítero, ele tinha 20 ovelhas, tá certo assim, Romualdo? Tinha 20 ovelhas. Então no final do dia, nós nos reuníamos para utilizarmos do mesmo aprisco, do mesmo curral, para guardar nossas ovelhas. E ali as nossas ovelhas se misturavam, e ali eram todas colocadas ali com o maior cuidado dentro daquele aprisco para passar a noite. E logicamente aparece a figura de um porteiro aqui, e o problema de muitos pregadores é se deter nessas coisas, porque a Bíblia não dá nenhuma menção quem é esse porteiro. Aí eu vou procurar quem é o porteiro. O porteiro que ficava lá, que Jesus chega e o porteiro abre a porta. Irmão, tinha um porteiro lá, a Bíblia não diz quem é, não vem o caso e acabou. E não vamos criar uma pregação em cima disso, porque é o que se faz. Isso é o que se faz, atribui a um pastor de uma denominação e tudo mais, que é o pastor que está guardando as ovelhas, e não tem nada a ver isso. E então, irmãos, quando chega a hora certa, o que vai acontecer, a gente vai vendo aqui na frente. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e esta os segue, porque conhece a sua voz.
mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Deixa eu prender aqui esse negócio. Então, é como se eu, Romualdo e Lenay chegássemos para pegar nossas ovelhas. Mas o que Jesus disse aqui, e por isso que eu trouxe esse pequeno projetor com isso aqui, peraí, Lenay, e trouxe isso aqui para mostrar a vocês uma coisa que eu encontrei na internet, para vocês verem quem é Jesus. Jesus disse que depois de conduzir, de chegar na porta do aprisco, do curral, o porteiro reconhece, este é um dos pastores, ele não é um ladrão. Porque se fosse um ladrão, ele entraria por cima para roubar. Jesus já se referia aos líderes religiosos. Ele chega, o porteiro abre a porta. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, aí vai adiante delas e esta o segue. Era um costume na Palestina, os pastores seguir em frente e as suas ovelhas espontaneamente, sem serem forçadas a segui-lo, seguirem com maior confiança no seu pastor. E as ovelhas iam seguindo ele para onde ele fosse, porque as ovelhas sabiam que para onde aquele pastor iria, ele ia fazer de tudo para encontrar pastos verdejantes, para encontrar água fresca e sombra para trazer descanso para elas, e que estaria pronto também para defendê-las, inclusive dando-lhe a vida, como a gente vai ver. E disse que essas ovelhas nunca seguiriam os estranhos, na verdade fugiriam deles. Aí o que acontece? Vamos supor que Lenay chega no aprisco, eu tenho 10 ovelhas, ele tem 10, Romualdo tem 20. Quando Lenay chega lá, que Lenay tem o seu tipo código, ele tem a sua fala, tem a sua maneira de chamar suas ovelhas. Quem vai sair do curral do aprisco? 10 ovelhas de Lenay. As minhas ovelhas vão ficar num cantinho delas, as 20 de Romualdo vão ficar num cantinho delas, mas as de Lenay vão entender pela voz que o pastor delas chegou. Então elas saem à procura do pastor delas, mas se eu chegar às 10 de Lenay, não sai. Se Romualdo chegar às minhas 10, não sai. E se eu e Lenay chegar às 20 de Romualdo, não saem. Aí vocês querem ver o vídeo? Solta aí. Ele não tem som, mas até hoje é assim, ele não tem som, que pena. Mas vocês vão ver os pastores, 3 testes, onde uma pessoa chega e chama da mesma forma que o pastor das ovelhas chama. Este que ali está não é o pastor das ovelhas, e ele vai estar fazendo um som, é o mesmo som que o pastor faz, e as ovelhas não estão nem aí. Que pena que não tem som, mas esse vídeo está no YouTube, aí vocês pegam ele. A segunda tentativa já muda a pessoa, é outra pessoa, ela vai pronunciar as palavras que o pastor fala, diga assim com elas. Então essa é a segunda tentativa, irmãos. Eu não sei se é uma menina ou um rapaz, mas a pessoa está se esgoelando ali para chamar a atenção das ovelhas que estão pastando lá, e elas não estão nem aí. Ela desistiu. Terceira tentativa. A terceira tentativa vem outra pessoa, essa pelo visto é uma menina, e ela vai pronunciar a mesma pessoa instruída pelo pastor verdadeiro, chame assim elas, mas não adianta, ela já fracassou. Agora veja quando o pastor chama. Lá vai o pastor simplesinho, lá vai ele ali está entoando o mesmo som, fazendo o mesmo som que as outras fizeram. Que pena, elas já estão respondendo que a gente não tem um som. Pelo um problema técnico aí eu não consegui o som. As ovelhas ouviram a voz do seu pastor. Esse aí é o pastor dessas ovelhas. Está vendo como é nosso Jesus? Está vendo o que Jesus está dizendo para nós? Essas ovelhas reconheceram a voz do seu pastor. O que isso quer dizer, hein, irmãos? Mas nesse pasto aí a gente consegue ver algumas lá na frente. Provavelmente aquelas que estão lá, quem sabe não é de outro pastor e não vieram. Eu não sei, possa que elas venham, mas talvez aí, como aí não é um aprisco, não é um curral, tenha só as dele. O fato é que se tivesse outras aí de outro pastor, elas não viriam. Pode cancelar, não, pode tirar. Vocês entenderam isso? O que Jesus quis dizer? O que Jesus quis dizer àqueles legalistas, aqueles líderes religiosos, é que infelizmente eles criaram
dentro da cabeça deles um novo caminho para o céu. E o caminho para o céu não era Jesus. O caminho para o céu que os escribas, os fariseus, aqueles religiosos criaram, era mediante o cumprimento da lei. E não era a lei pura, a lei como Moisés deu, não, a lei cheia de acréscimos, a lei cheia de alterações, a lei que no dia de sábado você não poderia levantar. Meu Deus, eu não me lembro a quantidade de peso, se era 10 quilos, eu não sei se era 10 quilos, mas parece que era 10 quilos, por exemplo. Se configurava pecado, você executar uma tarefa que você tivesse que levantar mais de 10 quilos, aí você tinha que levantar, será que já deu 10 quilos? Porque senão você estava em pecado. Na hora de você viajar, de você caminhar, se eu não me engano era 80 passos, Romualdo? 888, no dia de sábado. Agora eu te pergunto, isso estava na lei? Não estava. Era eles criando um novo caminho para o céu, criando um novo atalho para chegar ao reino, e foram engordando e foram fazendo a lei ficar inchada. Criaram várias coisas acerca da comida, de lavar as mãos e tudo mais. É bom para higiene, higiênico demais, mas não estavam na lei, e eles prezavam por isso e muitas outras coisas como sendo sagradas. E curar no sábado configurava pecado mortal. E foi no sábado, diversas vezes, que Jesus abriu os olhos dos cegos, menos desses cegos espirituais aqui. Mas vocês vão entender porque que eles não abriram os olhos. Não é culpa de Jesus. Não é culpa de Jesus. Vocês já viram falar em livre-arbítrio? Já? Não existe livre-arbítrio para os crentes. Eles têm liberdade de escolha. Eles fizeram a escolha deles. Eles querem ser cegos porque querem, como muitos hoje querem ser cegos porque querem. Não é livre-arbítrio, não. É escolha. É uma liberdade que Deus deu. Aquelas ovelhas não eram obrigadas a vir, não, mas elas vêm. Elas vêm. O texto continua e diz que jamais essas ovelhas seguiriam os estranhos. E eu continuo dizendo que esse grupo, esses fariseus, esses líderes aí que estavam supostamente representando o reino de Deus, eles criaram, por intermédio desses absurdos, um novo caminho para o céu, um atalho para o céu, com a promessa de que, obedecendo a lei de seus excessos, e os seus excessos na íntegra, vocês seriam salvos. E aí Jesus por diversas vezes classificou-lhes de hipócritas, pois eles mesmos colocavam esses fardos pesados nas costas do povo, e eles mesmos não moviam. Quer dizer que eles configuravam aquela pessoa que dizia: irmã Zezé, exemplo, não é pecado não, usar óculos é pecado. A irmã Zezé se preocupava para obedecer a lei, para ser salva, deixava o óculos em casa. Mas a mais tarde, a irmã Zezé via eles ali com um maior do que o para-brisa da Real. Isso aí aí configura a hipocrisia. Eles não livravam-se do óculos, mas impunham isso aos outros e diziam: se você não fizer, vai para o inferno. E logicamente a parte financeira é o que interessava. É isso que Jesus condena. E Jesus disse: olha, as minhas ovelhas, fariseus, grupos políticos, elas me conhecem. É eu chegar no aprisco, elas me veem e me seguem. Mas saibam, fariseus, que dentro desse aprisco de Israel existem ovelhas que não são minhas, e não adianta o que eu fizer, elas não vão me seguir. Mas também as minhas ovelhas que o Pai já me deu, e que pela minha presciência e a presciência do meu Pai já vimos, ninguém as arrebata de mim. Ninguém as arrebata de mim. Aí Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus conta agora uma certa parábola, e agora ele vai contar o que eu estou chamando de parábola no capítulo 7. Por quê? Então Jesus afirmou de novo, depois de ter dito isso e mostrado que as ovelhas dele reconheceriam ele, porque os profetas já tinham anunciado, os hinos, os salmos já tinham cantado,
os profetas profetizaram. A lei cerimonial apontava para o Messias, para o Cristo, tipificava o Cordeiro, o prometido, o Messias. E embora isso estivesse se cumprindo, mas os líderes religiosos não seguiam Jesus. Eu acredito que por pouco eu falar, muitos já estão entendendo por que eles não seguiam Jesus. Esse segredo, esse mistério, que não é mistério, está na questão do aprisco, do pastor e dos ladrões. E a gente vai tentar desenrolar. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Então, visto que os fariseus ficavam com mais raiva e com mais perguntas, e que os escribas e todos ficavam mais indagados e a perguntar, e mais indignados e sem querer entender, então Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Mais uma vez, no versículo 9: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Outra vez Jesus se auto-chama para si, traz para si a responsabilidade de ser ele a única passagem, diferente dos benditos líderes religiosos e de algumas religiões atuais de hoje, que tentam trilhar os seus caminhos, os seus atalhos, prometendo a Deus e o mundo que nesses caminhos vocês vão chegar ao céu, e são mentirosos. Também aqueles líderes fizeram, e Jesus disse: olha, eu sou a única alternativa, eu realmente configuro a porta, eu realmente sou o único acesso. Qual que é a dificuldade de vocês entender que eu sou a porta? Em um aprisco só tinha uma porta, haveriam de passar de toda forma por aquele portal, por aquela porta, e esta porta, é lógico que Jesus está usando uma figura de linguagem, ele não era uma porta, mas que ele está dizendo: eu sou o único acesso. E de fato, por várias vezes ele disse em João mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém ia ao Pai sem antes passar por ele, porque ele é a porta. E os fariseus não queriam entrar por essas portas. Os fariseus não queriam entrar e induziam o povo a entrar também pulando, e induziam o povo a entrar num cumprimento íntegro da lei. E no cumprimento da lei ninguém se salva, porque a lei serviu apenas para mostrar que o pecado já estava no mundo, e que o povo nem sabia, e que o pecado já reinava, e que a lei trouxe a realidade do pecado para mostrar: oh, isso é pecado, isto é errado perante a Deus. A lei por si só, a obediência dessa lei, irmãos, não tinha poder, não tem poder para salvar ninguém. Ela tem a única função de mostrar que nós somos pecadores. É como um tutor que está 24 horas, isso é errado. Ó, vê aí, está errado. Não pode ser assim. Não pode ser desse jeito, mas sem a lei. E o pior que eu estou falando da lei como Moisés deu, não com esses acréscimos que colocaram aqui, com essas coisas humanas. A lei já não era lei, eram ensinamentos humanos. Eram coisas humanas, como muitas religiões estão ensinando por aí, e prometendo que assim vão ser salvos. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. É lógico que Jesus não está se referindo aos profetas, né, o povo de Deus que vieram antes dele, mas sim a esses que tipificam o que Ezequiel 34 ele falou, ele profetizou. Então, amados irmãos, dando continuidade, Jesus diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus outra vez dizendo àqueles cegos: eu sou a porta,
Eu sou o único acesso. Eu sou aquele profetizado pelos profetas, cantado nos hinos, anunciado pelo meu Pai, lá em Gênesis 3. E da semente da mulher surgirá um que esmagará a tua cabeça. Tu o ferirás o calcanhar, mas ele vai ferir a tua cabeça. Este aqui é a porta. Este daqui é o caminho. Este aqui é a verdade. E este aqui é a vida eterna. E Jesus diz: quanto a vocês, fariseus e líderes religiosos de Israel, vocês que pré-configuram os pastores que cuidam do rebanho, saibam de uma coisa: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. É para isso que vocês servem. É para isso que vocês servem. A única finalidade de vocês é chegar num aprisco que não pode entrar pela frente, porque o porteiro não conhece vocês como pastores, e vocês tendem a entrar por cima roubando. Vocês saibam de uma coisa: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Agora eu vim para que tenham vida e a tenha plenamente. O que Cristo está dizendo é o que está escrito nas profecias. Ao passo que esses líderes aqui queriam se usufruir da lã, da gordura, da carne, e traduzindo, irmão, botando aqui em panos limpos, botando aqui, falando, indo direto ao ponto, queriam dinheiro. O que atualmente pré-configura a lã das ovelhas, a gordura e a carne das ovelhas, irmã, é o dinheiro. Por conta desse dinheiro, um falso pregador, um falso pastor, diz o que a senhora quer dizer, quer ouvir, o que a senhora quiser de bom. Se a senhora matar um, sabendo que é errado, e vir para determinadas igrejas, e a senhora sendo dizimista fiel, saiba que a sua pregação está encomendada, porque ele vai lhe dizer tanta coisa boa, mesmo a senhora quando você não assassina, porque o que interessa é o seu dinheiro, e não é para onde a senhora vai. A intenção nunca foi levar ninguém ao céu. A intenção de muitas igrejas, de pastores e pregadores que aí estão, nunca foi levar ninguém para o céu. É sempre lucrar com o evangelho, é sempre tirar proveito das ovelhas, é autoproclamar-se, é auto se fotografar-se, é ter visibilidade nas mídias, é ter dinheiro. E nós, infelizmente, como ovelhas, servimos para uma única coisa: massa de manobra, e para manter esse império desses líderes. Esses líderes religiosos aqui eram ricos com o dinheiro do povo, com o dinheiro do povo. Então, uma vez que a pessoa se depara com um falso pastor, fique tranquilo. Se você é pecador, você está do lado que o boi se deita, porque ele nunca vai lhe criticar. Ele parece de repente que é de Deus. O bom pastor, ele não é aquele que visita você para tomar um cafezinho. O bom pastor não é aquele que liga 3 horas da madrugada. O bom pastor não é aquele que está sempre dando bom dia, não. O bom pastor é aquele que quer lhe dar vida e vida com abundância. O bom pastor é aquele que configura a pessoa de Jesus, que veio ao mundo para salvar o mundo, e que corrige os seus filhos, porque segundo a Escritura, ele já adotou por filho. Me diga uma coisa: por que vocês andam, não sei se hoje ainda pode fazer isso, por que vocês ainda andam dando chinelada nos seus filhos? Ou botando de castigo? Por que será, hein? Que nós que somos pais ainda damos castigo aos nossos filhos. Irmão Ronaldo, que está ali dando um cochilo, deixa eu acordar ele. Irmão Ronaldo, o senhor gosta de botar seus filhos de castigo? O senhor gosta de dar uma chinelada na sua filha? Irmão Ronaldo, me diga uma coisa: e por que o senhor faz isso? Repita, fale para o povo. Para corrigir, para que não aconteça o que, irmão Ronaldo?
Pois bem, aí, irmão Ronaldo, me diga uma coisa: a essa altura do campeonato, o senhor faz isso por amor ou por prazer? Vocês acham que com Cristo é diferente? O nosso Cristo é esse, o nosso pastor é esse que corrige. O Salmo 23 diz que este pastor corrige a igreja com vara e cuida das ovelhas com o cajado, que o povo inverte, né? Diz que o cajado é ruim, né? Eu escuto algumas pregações, hoje foi só cajado. Meu filho, se for cajado é bom demais. Pois o cajado do Salmo 23, que ali a gente vê, era uma vara que tinha uma curvatura. A vara era usada para bater no lobo, no leão, como Davi fazia, para espancar, e para bater nas cabeças das ovelhas rebeldes, venha para cá. Mas a voltinha do cajado, que configurava o cajado, laçava as ovelhas que estavam em perigo a ponto de cair da rebanceira embaixo. O pastor, ele trabalha com vara e cajado. O pastor quer só cacete, pá, tá errado. E o pastor quer só meu bem, minha bênção, meu amor. Mas pastor, como eu soube que um determinado membro da nossa igreja foi para um tal de um lugar que dizem que é a igreja, e quando chegou na igreja, eu vou pedir a vocês que não digam a ninguém não, viu? Não digam a ninguém não, por favor, ninguém vai ficar sabendo, graças a Deus. E quando esse determinado bode chegou e adentrou e procurou o pastor e deu uma de honesto, disse: é pastor, porque eu sou errado, que eu gosto de tomar minhas cachaças, e quando eu estou bêbado eu meto o pau na mulher, boto o cio para correr, eu chamo o nome, eu faço isso. Aqui esqueça isso, aqui esqueça isso. Esqueça isso. Deus disse o quê? Deus disse o quê? Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos. Irmão, vocês acham que essa pessoa está cansada e oprimida? Sim. Vocês acham que essa pessoa está cansada e oprimida? Ela não está não, irmão. E outra coisa, o convite é para vir da forma que está, mas não pode permanecer. E vale a pena lembrar que essa dita pessoa, cuja eu chamei de bode, recebeu dentro da igreja, por que eu chamo de bode? Várias vezes, nem membro era, recebeu várias vezes o convite para se batizar, mas não quis se batizar, evidenciando o quê? Não faz parte do aprisco, não faz parte das ovelhas de Cristo. Mas chegando em um determinado lugar, o soberano pastor de lá disse: esqueça isso, aqui você é acolhido, aqui você toma oportunidade para o irmão, está do lado que o diabo gosta. Aí vocês acham que isso é pastor? Vocês veem isso com bons olhos? Eu acabei de dizer que o pastor corrige a ovelha com vara, e se ele corrige só com vara está errado, mas se ele também é só cajado está errado, é com vara e cajado. A ovelha é diferente do bode, ela é submissa, ela é medrosa, ela precisa do seu pastor. Ora e meia ela está em apuros e ela precisa que o pastor a resgate. Mas ela também não é santa não. Ora e meia ela está entrando nos terrenos dos outros e precisam levar umas varadas para voltar. E aí você vê, só existe esse tipo de bode, porque existe... Vou dizer um negócio aqui, mas é melhor não dizer não. Mas como eu sei que isso não representa igreja, alguns chiqueiros, ainda bem que ninguém está sabendo, né? Alguns chiqueiros para deter bodes. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, vim para que tenham vida e tenham plenamente. A um pastor fazer isso aos olhos de um pecador é muito bom. Ele acolheu, irmão Petrônio. Que pastor benção. Esse pastor é bom demais, tá vendo? Olha aí, se fosse outro, irmãos, como o irmão Ronaldo acabou de dizer agora, se ele coloca os seus filhos num castigo, ou até se dá uma chinelada, é para o bem, é porque ele ama. O nosso Deus, o nosso pastor, sumo pastor, faz isso porque ele ama. Se um pastor também não reflete a imagem de Cristo, ele não é pastor. Ele não é pastor. A Bíblia diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele,
e querem estar onde ele está. E querem estar onde ele está. E onde Jesus está, meu irmão, não tem placa de igreja não, mas há sinais de que ele está no recinto. Eu não entendo, irmãos, como as pessoas às vezes têm contato com um pastor. Isso aqui é uma contradição. As pessoas têm contato com o pastor verdadeiro, conhece o pastor verdadeiro, se declara para o pastor verdadeiro e depois abandona o pastor verdadeiro e segue um falso pastor, e segue um falso pregador, e segue uma falsa igreja. Irmãos, isso configura aquilo que Jesus disse: estes nunca fizeram parte do meu rebanho. Irmãos, nós não podemos servir a denominação. Não é denominação que salva. Irmãos, as ovelhas conhecem, é o seu pastor. Não é a congregacional, não é a Assembleia de Deus, não é a batista, não é a católica, não é a luterana, não é a igreja não sei de que, não é isso. As ovelhas são conclamadas a ir atrás do seu pastor, do Cristo, do Senhor dos reis, como foi cantado. As ovelhas que conhecem aonde há um lugar onde os irmãos se reúnem e a palavra é pregada como deve ser. A palavra é pregada como dói no coração, como rasga a alma, como corrige, como redargua, como ensina, como não passa a mão em cima de safadeza, quando também abraça quando merece ser abraçado. Este é o lugar onde o seu pastor está falando. Eu sou o bom pastor. Ao passo que Jesus disse: olha, líderes religiosos, o ladrão fique sabendo que eu já sei que eles veio para matar, roubar e destruir, e vão levar muitas almas para o inferno. Mas eu sou o bom pastor, no versículo 11, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus está anunciando, Jesus está avisando que ele haveria de morrer, que ele haveria de dar a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca, o rebanho dispersa. O que Jesus quis dizer? Que na época de Jesus, no tempo lá na Palestina, devido aos rebanhos ser muito grandes, eram contratados, terceirizava-se pastores de ovelhas. Por exemplo, o irmão Petrônio estava ali, o meu rebanho estava grande, não estava conseguindo cuidar sozinho. Chamava o irmão Petrônio: eu vou lhe pagar tantos reais para o senhor cuidar comigo dessas ovelhas. Aí o irmão Petrônio dizia: tá certo, irmão, eu vou. Só que, irmãos, irmão Petrônio está indo lá não por amor às ovelhas, ele está indo pelo dinheiro. Ele está indo lá pelo ordenado que eu disse que ia pagar. Ele precisa do dinheiro. Então, quando o Petrônio está lá, que o lobo vem, que o urso vem, que o mal vem para arrebatar, o ladrão vem para roubar as ovelhas, irmão Petrônio, isso não acontece com o senhor, não. Eu sei que isso não acontece não, mas é um exemplo. Irmão Petrônio olha assim e diz: o quê? Enfrentar bala, faca, um leão, um urso? Oxi, não tem dinheiro que pague isso não. Caminha por aqui. Isso pré-configura para nós. Quando as ovelhas passam por apuros, muitos desses pastores nem sequer uma cesta básica dá. A vida deles é oração. Vamos orar. Orar é bom, mas tem que ter uma ação. E o pior de tudo é aquilo que eu disse: eles veem vocês caminhando, ou um de nós caminhando para o inferno, e eles dão todo o combustível, toda a força, todo o ânimo, o incentivo para que você se afunde mais. Isso que acontece com eles. Então, o problema não é um pastor ganhar um salário, ser assalariado, não. O problema aqui é que Jesus se referia mais uma vez aos líderes, que o combustível deles era o dinheiro. Hoje se abre igreja por causa de dinheiro. Conheço alguém que me disse que um determinado pastor aqui em Riachão olhou para ele e disse, eu ia dizer assim, meu pupilo, para não dar muito nada, deixa.
Eu vou abrir a minha igreja porque eu tinha um considerável salário, e na outra denominação que eu estava, não sei se era 4, 6, 8, sei lá, 1.000. E não tem como eu, pelo padrão de vida que eu tenho, eu viver com salário mínimo. Vou me aposentar, vou abrir a minha igreja. Para quê, irmão? A senhora acha, irmã Maria, que era amor às ovelhas, ele queria cuidar das ovelhas? Se ele disse, irmã, que ele não, o padrão de vida que ele tem é muito elevado e um salário mínimo não dá, aí vou abrir uma igreja. Para quê, irmão? Tá vendo, irmãos, como é simples? Como é simples isso aí, a gente identificar as coisas. Vamos tentar acabar, em nome de Jesus. Então, a questão é essa, que os líderes, os escribas só queriam dinheiro. Para onde você vai, semelhante aos pregadores de hoje, que pregam o que a igreja quer ouvir, que os pastores que só falam o que vocês querem ouvir, aquilo que é bom para o nosso coração, e o nosso pecado vai passando despercebido, e é esse nosso pecadinho ou pecadão que vai nos conduzir ao inferno. Então Jesus aqui, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo, eu vou dar a vida por vocês. O salariado não é o pastor, como já falei. 13, ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Aquilo que eu já disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então esse amor íntimo, essa afinidade, essa intimidade profunda de pai com filho. Aí Jesus agora no versículo 16 diz assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Os judeus, os líderes lá, né, os escribas, fariseus principalmente, eles agregaram também na lei esse negócio de que, como eles faziam parte da promessa, isso é bom a gente entender. Então só eles que seriam salvos. Então eles tinham assim um certo privilégio. E aí como é que ficavam as demais nações, os demais povos? Fora da promessa, gentios não queriam conversa com os gentios. Lembra que quando foram entrar na casa de Pilatos, não sei se era um sábado, não sei, enfim, eles não quiseram entrar porque Pilatos era um gentio, não foi esse o modo? Mas queriam cumprir a lei deles, que dizia na lei que eles inventaram, porque isso não está escrito na lei mesmo, que eles, por serem santos, serem privilegiados, serem descendentes de Abraão, não deveriam se misturar com demais nações. E no caso, Pilatos era romano e não quiseram entrar. Esses líderes aqui, quando eles iam à rua, se eles pegassem algo que alguém dissesse, quem pegou aí foi um gentil, automaticamente eles chegavam em casa, iam lavar as mãos com todo tipo de sabão, todo tipo de coisa, porque eles ficavam impuros. Então eles excluíam de toda sorte, estavam exclusos todos os povos, exceto os judeus. Isso parece até de certa forma, né, uma linha teológica que existe hoje. Existe hoje não, faz tempo, infelizmente, chamada calvinismo, né, que concentram os salvos ali num grupo, né, e está tudo salvo, pode fazer o que quiser, e os outros que Deus não escolheu, pode chorar, neném, não vai não para o céu não. Que estranho isso, né? Então aqui, irmãos, a gente vê que Cristo está dizendo: vocês saibam que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco ainda. Irmãos, lembram que a gente vive dizendo que o fato de frequentarmos igreja não quer dizer que ninguém está salvo? O próprio Jesus está dizendo que pelos judeus ter recebido a promessa, isso não significa dizer que eles estavam salvos não, que nem todos iam ser salvos não. É como a gente diz, não é porque estamos dentro dessa igreja, porque não perdemos um culto, porque cantamos, porque pregamos, isso não quer dizer que nós estamos salvos não. Isso não nos traz nenhum privilégio não, nenhum privilégio de forma alguma. Jesus disse à mãe e os irmãos dele: olha, quem faz a vontade do meu Pai, é esses que serão salvos, são minha mãe, são meus irmãos, mas só se fizer a vontade do meu Pai.
olha que intimidade, olha que parentesco dos parentes dele. Fato que Romualdo bem explicou, que os irmãos não criam no ministério de Jesus, e ali teve um propósito. Mas se nós também suponhamos que somos do rebanho de Cristo, temos intimidade com Cristo, não obedecermos a Ele, vamos nos perder de todo jeito, porque Ele só tem compromisso com as ovelhas dele. Ele morreu por todos, mas as pessoas fazem questão de se dividirem e não quererem Ele. E vocês todos têm esse direito. E na sua presciência Ele viu, desde a fundação do tempo, quem são as suas ovelhas. Aí Ele morreu só pelas ovelhas? É claro que não, morreu por todos. Por todos. Como Romualdo em outra pregação diz, por Hitler, por aquele maníaco do parque, por aquele que morreu fuzilado agora, esqueci o nome do cara lá, o Lázaro, morreu por todos. E os fariseus excluíam esse povo, já disse, olha, vocês estão pensando que estão salvos, pois fique sabendo que eu ainda tenho outros que eu preciso buscar. Não fazem parte desse aprisco, são outras nações. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-lo. Jesus mais uma vez fala como se fosse uma conversa com Deus, em que Ele tem a autoridade de dar a vida. Quem foi que matou Jesus? Ninguém. Ele deu a vida dele. Ele entregou e disse aqui que o Pai deu esse mandamento, deu esse poder a ele. Veja, espera aí que eu me perdi aqui agora. É necessário que as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Jesus está anunciando mais uma vez que Ele vai morrer, e Ele vai mostrar quem é o bom pastor. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Quem foi que matou Jesus? Ninguém. Jesus deu a vida. Jesus entregou a sua vida para depois tomá-la de volta, confirmando de uma vez por toda para aqueles cegos espirituais e para muitos que infelizmente nos dias atuais ainda não reconhecem Jesus, que entenderiam que Ele ia pegar a vida de volta, e só um Deus poderia fazer isso. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Confirmando de uma vez por todas Jesus aquele grupo religioso, que Ele era aquele anunciado, que Ele é aquele anunciado, cantado pelos hinos, profetizado, mas eles não acreditavam. Quanto mais Jesus explicava, ficava pior. Diante dessas palavras, e estamos acabando, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, Ele está endemoniado, e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos de cegos? Irmãos, para a gente concluir agora, amados irmãos, com esse finalzinho do texto aqui, a gente vê que quanto mais Jesus explicava, quanto mais Jesus pregava, só crescia o ódio daqueles que não são ovelhas de Cristo. Irmãos, é como dois grupos de pessoas tinham. Havia pessoas que quando viam isso diziam, ele é endemoniado, esse cara é do diabo, ele é um demônio, ele é louco. E existia aqueles que quando viam isso diziam, glória a Deus, aleluia, é o Messias, é o santo, é o prometido, é o nosso Senhor, é o Salvador, a Ele eu me rendo, a Ele eu me entrego. E os outros, ele é um falso, ele é um louco, ele é um endemoniado. É isso, Romualdo, que eu vivo dizendo sempre.
É isso que eu vivo dizendo sempre aqui. A gente prega, e quanto mais prega, mais aqueles que não são do aprisco de Cristo, que não são ovelhas de Cristo, mais criticam, mais tem ódio, mais denigre, mais persegue. Mas nós estamos debaixo da ordem e da proteção do sumo pastor, a saber, Jesus Cristo. E se tivermos que morrer, vamos morrer pela palavra, porque da forma que Isaac ia sendo morto, e o pai Abraão cria que ele ia ressuscitar, também ressuscitaremos, porque o nosso Senhor vive para todos sempre. É por isso que ao pregar, quanto mais não, ele está enganado. Quando a gente pregar, ele vai entender. É pior. Quanto mais a gente prega, aquela pessoa não entendeu o evangelho, eu vou pregar para ela, eu vou estar esclarecendo. Quando prega, ela cria ódio, ela corre, ela fica com raiva, passa a denigrir. Não adianta ir atrás de bode. Pastor vai atrás de ovelha, de bode, não adianta. É por isso que dizem de Romualdo aqui, presbítero Romualdo é um homem de Deus, tem um conhecimento da palavra, é um grande homem de Deus. Mas fique sabendo, agora eu digo aqui, que o seu problema é esse é seu problema. É por você saber muito da palavra de Deus, é por você ser um homem de Deus, que isso faz com que ninguém goste de você. Agora saiba que quem não gosta de você são bodes, não são ovelhas. É por isso que Romualdo é um homem de Deus, Romualdo é um homem, ali sabe, ali ensina, leva ele para pregar na tua igreja. O problema de Romualdo é justamente esses elogios. Eles reconhecem, mas eles não querem. Para mim isso pré-configura em que lados eles estão. Estão do lado da mentira? Estão do lado do seu Senhor? Lembra que no aprisco há vários pastores? Pois bem, essas pessoas aí pré-configuram um rebanho que não são o rebanho de Jesus Cristo. Então, Romualdo, esse é o problema. É por você ser homem de Deus, por você entender da palavra, por você ter um bom testemunho. É este o problema. Porque se você fosse um charlatão, um miserável adúltero, um ladrão, um bandido, um covarde, um corrupto, aí você pregaria, eu não sei aonde você já pregaria, você já estaria nem morando em Riachão mais, porque dinheiro você ia ter. Mas como as ovelhas de Cristo e o povo que prega a palavra de Cristo recebe morte, recebe perseguição, está aí vocês tirem as suas conclusões. E aqueles que não pregam o evangelho como este, têm uma vida regada de muito dinheiro, muita fama, foto nos pôsteres, congresso não sei o que, aviva não sei quem, pregador, o pastor Beltrano não sei o que, nesta noite venha que Deus tem uma palavra, Deus vai mudar vai mudar nada, rapaz. Deus nem lá está. Agora, por falar a verdade, somos excluídos, isto para o louvor e a honra da glória de Deus. Vamos agradecer a vocês por terem me ouvido. Fiquem todos com Deus. E o texto é grande, quem sabe a gente traz outra parte do texto na próxima, em nome de Jesus.